Olá, bem-vindo ao Minuto do Turf. Hoje eu vou comentar o Grande Prêmio Ramírez, a principal prova disputada anualmente em Maronha, sempre no dia 6 de janeiro. Contou esse ano com a presença do presidente da República, Luiz Lacalle Pou, recentemente eleito. O último que havia ido ao hipódromo no dia do Ramírez foi justamente o Jorge Baggio, um turfista, criador e proprietário aficionadíssimo. E como já falei num dos outros programas aqui sobre o Ramírez, o artífice não só da reabertura do hipódromo de Maronhas, é uma longa história que um dia eu conto para vocês, algumas histórias do Jorge Baggio que eu sei, através do Nicolás Barrenechea, que era amigo íntimo dele, são impressionantes. Esse foi realmente um grande homem, não só da política uruguaia, mas da política sul-americana, e foi sem dúvida alguma um grandíssimo turfista. Ele reabriu Maronhas e ele garantiu, através de um percentual das loterias, dos cassinos, que o hipódromo se mantenha e com ótimos prêmios sendo pagos, enfim. Ele mais do que merece a homenagem que recebe no Par das Éguas, a prova de Grupo 1. Ele tinha sido o último presidente, como eu disse anteriormente, a estar presente ao jockey no dia do Ramírez, e essa tradição voltou a acontecer agora, felizmente, né, com o presidente Luiz Lacalle Pou, que esteve lá, particularmente na entrega dos prêmios ao Pablo Faleiro. Falei aqui ainda há pouco rapidamente sobre a homenagem que o jockey fez ao Faleiro. Antes de entrar no Ramírez, quero mostrar para vocês, daqui a pouco o nosso Ricardinho, campeão mundial, recordista mundial de vitórias, também deve aposentar o chicote. Eu espero que aqui no Brasil nós façamos algo semelhante ao que foi feito em homenagem ao Faleiro lá em Montevidéu. Uma homenagem realmente de primeiro mundo, de arrepiar, com vários itens, encerramento de placas, desfile em carro aberto, homenagem no telão com as histórias das vitórias dele, desde Colônia, os recordes. Eu dei uma lida aqui, não vou falar tudo para vocês, porque é muita informação, mas eles publicaram, a revista Invasor publicou uma edição especial só sobre o Faleiro, pessoal. Isso aqui é uma revista inteira só sobre o Faleiro. Não tem programa, não tem barbada, não tem nada. São 34 páginas sobre o Pablo Faleiro. É um exemplo, é mais um exemplo que o turf uruguaio dá para nós de profissionalismo, de dedicação, de amor ao cavalo, de amor ao turf. Nós temos que seguir isso. E isso aqui é um exemplo do que nós temos que fazer no Brasil quando o nosso Jorge Ricardo encerrar a sua gloriosa carreira. Ídolo e lenda, né? Isso a gente tem que realmente pensar em algo semelhante aqui, no mínimo, para o Ricardinho. Bom, como sempre, eu estou desviando do assunto, já são 2 minutos e pouco. O Grande Prêmio Ramírez, uma vitória do ajuste fiscal espetacular. Ele que quase foi tríplice coroado no ano passado, vocês lembram, ganhou as 2 primeiras provas, fez segundo no derby para o Multitop, eu não sei pronunciar o nome direito desse cavalo, que acabou não confirmando a sua vitória no derby, chegou muito longe atrás do ajuste fiscal. O Tolu realmente deu uma aula, porque todo mundo dizia no hipódromo que ele seria o favorito, aliás, até acredito que foi o favorito, junto com o Olympic Harvard, mas ele, não se sabe se ele vai aguentar os 2.400, ele ganhou do Multipipo, esse aí, que eu não me lembro o nome, ele ganhou 1.500 por, parece que 10 corpos, depois ganhou a Poja por 7 corpos, depois ganhou o Jockey Uber por 3 corpos e perdeu no Nacional. Então, à medida que a distância aumentava, ele ia correndo menos em relação a esse cavalo que fez segundo para ele nas 3 e o derrotou no derby. Então, o comentário geral que se ouvia no jockey é que talvez ele não aguentasse os 2.400. E aí vem o mérito do Tolu e também, sem dúvida alguma, do jockey, que o conduziu com maestria. O cavalo deu um show, ganhou por vários corpos, ganhou com muita autoridade. Fiquei sabendo hoje que vai representar o Uruguai no Latino. Fui informado, não tenho certeza disso, que ele já correu e já ganhou na grama lá em Maronhas, portanto conhece a pista que vai atuar em San Isidro. E concordo com o nosso caríssimo amigo Carlos Penco, que depois da corrida comentava numa roda lá em Montevidéu, que na opinião dele é o melhor exemplar criado no Uruguai desde a reabertura de Maronhas. Não sei se é o melhor, mas sem dúvida alguma está entre os melhores. Ajuste fiscal, é um cavalaço, é muito corredor, talvez tenha uma prova favorável em San Isidro, porque esse trem deve sair rachado no latino-americano, mas sem dúvida alguma ele irá representar não a criação brasileira, mas os nossos profissionais, que são o objetivo do próximo programa. Como eu disse, o ajuste fiscal ganhou com muita autoridade, mas o Brasil não deixou de fazer uma boa presença também no Ramírez, porque o Bob Kiel, o filho do Shanghai Bob, fez a corrida da vida dele, ponteou até os 300 finais mais ou menos, fez um corridaço e finalizou em segundo lugar. Portanto, brilhamos também no Grande Prêmio Ramírez. Volto daqui a pouco com mais ecos do Grande Prêmio José Pedro Ramírez. Até já.